Como era a vida antes do dilúvio nos primeiros capítulos da Bíblia? Particularmente no livro de Gênesis, encontramos um mundo muito diferente do nosso. Um mundo antes do grande dilúvio, que é frequentemente envolto em camadas de interpretações. É um tempo da humanidade primitiva, marcado por longos períodos de vida, interações divinas e humanas, e uma proximidade com Deus. A história da criação e personagens como Adão, Eva, Caim, Abel e eventualmente Noé nos dão vislumbres de uma vida que parece ser relacionável. Numerosas forças se uniram para fazer o dilúvio acontecer. Satanás e os anjos caídos desempenharam um papel crucial. O primeiro evento que levou ao dilúvio ocorreu antes da criação do mundo, lá no céu. Nesse contexto, é revelado que seres angelicais, referidos como estrelas da manhã e filhos de Deus, anjos, testemunharam a criação da terra e celebraram a glória, o poder e a sabedoria de Deus envolvidos no processo. E tudo parecia em paz. Mas um dia, esta paz foi abalada. Lúcifer, até então um anjo de luz, começa uma rebelião colocando dúvida no coração dos anjos acerca do caráter justo e amoroso de Deus. Ele começou seu plano aos poucos, mas quando foi ver, já havia contaminado a terça parte dos anjos do céu. A grande rebelião foi um evento em que Lúcifer e uma porção das legiões angelicais travaram guerra contra Deus e seus anjos, buscando derrubar a autoridade divina na esfera eterna, mas não prevaleceram sobre eles. Satanás é mais do que uma figura com rabo com chifres, é um ser antigo com poder espiritual real usado para o mal e fins egoístas. Paulo destaca em suas palavras que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais do mal nos lugares celestiais. E houve batalha no céu, e Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo, ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. A narrativa bíblica começa descrevendo o processo de criação do mundo, e como foi a vida de nossos primeiros pais no jardim do Éden. Deus havia criado Adão e Eva e os colocou para morar no jardim. E havia dito, e de todas as árvores do jardim vocês podem comer, menos a que traz o conhecimento do bem e do mal, pois no dia em que comerem, certamente morrerão. A essa altura, Satanás e seus anjos já habitavam a terra e fariam o possível para que o mundo entrasse em completa desgraça. Então, a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então, foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. A partir daí, o pecado já havia entrado no mundo, as consequências seriam inevitáveis. Adão e Eva foram expulsos do jardim, e passaram a ter uma vida sofrida, dependendo do esforço do próprio trabalho para sobreviver e tendo dores de parto. Deus colocou 2 anjos com espadas flamejantes na entrada do jardim, para que ninguém mais pudesse entrar lá. A narrativa bíblica avança, abordando eventos como o primeiro assassinato, envolvendo Caim e Abel. Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Caim era agricultor e Abel era pastor. Ambos cresceram ouvindo as histórias de seus pais acerca de Deus e a entrada do pecado do mundo. Não eram carentes de conhecimento. Um dia, Deus pediu a eles uma oferta de sacrifício. Abel fez como Deus havia pedido e sacrificou um cordeiro. E Deus se agradou de sua oferta. Caim, por outro lado, ofereceu as primícias de sua plantação, e Deus não se agradou da oferta, pois não foi isso que havia a ser pedido. Caim, então, motivado pela inveja e raiva, comete o ato terrível de matar seu irmão Abel. Deus, ao confrontar Caim, o marca para protegê-lo e, ao mesmo tempo, impõe uma punição, tornando-o um exilado. À medida que a sociedade se expande,
surge uma sombra de decadência moral. O relato bíblico destaca que a poligamia torna-se uma prática, indicando uma mudança nos padrões éticos e relacionamentos familiares. Esse fenômeno pode ser interpretado como uma manifestação da crescente inclinação humana para a satisfação própria e a busca desenfreada de desejos individuais, em detrimento da moralidade estabelecida. O ponto crucial da narrativa é a observação de que o pecado e a corrupção começam a proliferar rapidamente na sociedade. A descrição bíblica é contundente ao afirmar que a maldade da raça humana na Terra atinge um nível alarmante. A situação chega a um ponto em que Deus, perturbado pela maldade humana, decide destruir a Terra por meio de um dilúvio. No meio desse contexto sombrio, Noé, um homem justo, encontra favor aos olhos do Senhor. Deus instrui Noé a construir uma arca específica, proporcionando dimensões detalhadas, e Noé aceita essa tarefa monumental. A arca, construída por Noé, torna-se o santuário para sua família e representantes de todas as criaturas vivas. Deus, observando a fidelidade e obediência de Noé, decide preservar sua linhagem e dar-lhe a responsabilidade de um novo começo para a humanidade. Esse período antes do dilúvio oferece uma visão fascinante de uma época distante, misturando elementos mitológicos, espirituais e históricos. As narrativas bíblicas, entrelaçadas com interpretações teológicas e culturais, continuam a inspirar reflexões sobre a natureza da humanidade, o livre-arbítrio e a busca por uma vida justa. A construção da arca é um dos elementos mais significativos na história do dilúvio, destacando a obediência, fé e devoção de Noé. Deus fornece a Noé instruções detalhadas sobre as dimensões da arca, sua estrutura interna e a necessidade de revestir o interior e exterior com betume, tornando-a impermeável. Essas especificações detalhadas indicam a precisão divina e a importância do projeto para a preservação da vida durante o dilúvio iminente. A obediência de Noé é fundamental nesse contexto. Apesar da aparente extravagância da tarefa e da falta de precedentes para a construção de uma arca em um ambiente sem histórico de chuvas torrenciais, Noé segue as instruções divinas à risca. Sua fé inabalável em Deus e sua disposição em agir de acordo com as orientações divinas demonstram um compromisso notável. A construção da arca é uma tarefa monumental que demanda anos de esforço, dedicação e paciência por parte de Noé e sua família. Eles enfrentam o ceticismo e a zombaria da sociedade ao seu redor, que provavelmente não compreende o propósito da construção da arca. No entanto, Noé persiste em sua missão, permanecendo fiel à sua convicção de que Deus está guiando seus passos. Noé, ao sair da arca após o dilúvio, oferece sacrifícios a Deus como expressão de gratidão e devoção. Deus, em resposta, faz uma aliança com Noé, prometendo nunca mais destruir a terra por meio de um dilúvio. Essa aliança simboliza a reconciliação entre Deus e a humanidade, oferecendo esperança e a promessa de um futuro redimido. Assim, a história antes do dilúvio oferece uma visão multifacetada da condição humana, com elementos de beleza, tragédia, pecado, julgamento divino e, crucialmente, a promessa de redenção e renovação. É um episódio crucial que moldou o curso da história bíblica e forneceu lições atemporais sobre a natureza de Deus e sua interação com a humanidade.